Maravilha, glória a Deus. Os casais também aí, quiser participar lá embaixo. Muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus, maravilha. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, né? Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Um pouquinho de Deus, o que Deus tem, que ele só Ele tem, e o que Ele tem, que Ele repartiu um pouquinho com a gente. O ser humano, ele é muito complicado. Nós, só pela graça e misericórdia de Deus. Se Deus repartisse alguma coisa dos atributos incomunicáveis, ia ser uma confusão danada. A gente não tendo atributo incomunicável, só tendo atributo comunicável, a gente só pela misericórdia. Imagina bem você tendo a capacidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Coitado do seu marido, da sua esposa. Aonde você estava? Eu estava lá, eu vi. Você nem dá sossego para ele, ou ela. A sua onipotência, imagina bem, você com todo o poder. Ela pensou mal de mim, já fulminei ela também. Nem falou, ela pensou mal só. Então Deus sabe de todas as coisas, amém ou não? Ele deu para a gente uma medida de fé para cada um. Nós vamos até um ponto só. E ele fala, agora não, agora deixa comigo. Porque a natureza nossa, pecaminosa, estragou bem a gente. Deus fez a gente muito bonito, lindo, maravilhoso. Mas o pecado que entrou em nós atrapalhou nós muito. Por mais bom que a gente seja, tem um negócio ruim dentro da gente ainda. Tem que estar sempre vigiando. Todo mundo aqui, irmão, tem que estar sempre vigiando. Ninguém aqui é santarrão. Ninguém, irmão. Ninguém aqui, porque a irmã, porque o irmão. Esquece disso. Esquece disso, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a bondade. Sobre a bondade. Vamos ler aqui em Romanos, no livro de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Está na mão aí? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Porque a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer um bem, o mal está comigo. E lá no verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que recebamos da parte do Senhor o renovo, uma força espiritual, uma cura. Que o Senhor nos abençoe, sejamos edificados, exortados e consolados, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Poder sentar. Meus queridos e amados, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom. Se você olhar no livro do Gênesis, no capítulo 1, todas as vezes que Deus fez alguma coisa, imagina bem Deus fazendo, é bom. Você que é especialista, por exemplo, em fazer bolo, você vai fazer um bolo, o bolo é bom, porque você tem essa capacidade, amém ou não? Acostumado a fazer salgadinhos, está acostumado a fazer já, você se tornou um especialista. Você vai fazer lá uma coxinha lá. Uma vez eu fui fazer coxinha, passei a tarde inteira tentando fazer. Falando sério, fui fazer coxinha. A massa da coxinha, até que eu não estava em casa, eu peguei lá, fui mexendo, fiquei a tarde inteirinha, rapaz. Chegou de tarde, eu falei, meu pai, a coxinha saiu. E para fazer aquela, agora hoje tem toda a forminha direitinho, né? E para tentar fazer ela ficar certinha ali, ó, que trabalho que deu. Quem já fez coxinha aí? Quem já fez coxinha moelada? E o homem também já fez? Algum homem já fez coxinha aí? Ninguém fez. Nenhum homem fez coxinha? Já fez coxinha, Wilson? A massa, é difícil acertar o ponto da massa, é ou não é? Tem que acertar o ponto dela. Já fez, Cássio? Coxinha não, né? Um dia experimenta. O pastor falou, eu vou fazer coxinha. Sandra, já fez coxinha, Sandra? A Leca, já fez? Já fez, Leca? Sabe fazer? Agora para você é fácil, né? Mas tem que acertar, não tem? Legal lá. Você tem a forminha lá ou você faz na mão? Fica bonitinho. Porque a minha ficou tudo... Oh, rapaz. Mas pastelzinho até, que é pastelzinho de milho, que delícia, hein? Quem faz pastelzinho de milho aí? Eu quero ver pastelzinho de milho. Você faz, Marshall? De milho? Ai, ai, ai. Pastelzinho de farinha. A de trigo lá e faz, né? Ou não? Mas assim, o bolo, a neguinha faz bolo, né, neguinho? Mandou um bolo para mim lá esses dias, nego. Ninguém comeu, hein? Só eu. Mas, irmãos, quando eu estou falando porque Deus é especialista, amém? Tudo que Deus faz é bom. Nós temos que aprimorar, aperfeiçoar, treinar, né? Eu comecei a aprender a cozinhar um pouco mais, porque a Teca, em 2017, ficou doente, né? Deu aquele problema nela, e eu fui para a cozinha. Apesar que ela revelou que não comia minha comida, mas tudo bem. Deus revelou. Ela fingia que comia, a vizinha trazia, ela comia da minha. Fiquei sabendo aí. A boca dela confessou, sem coisar. Não adianta, a gente descobre, irmão. Não adianta, descobre. Uma hora chega a verdade. Uma hora chega. Porque a gente fazia lá o arrozinho, ela fazia com bastante cebola, e ela não gosta muito de cebola. Mas tá bom. Mas Deus é especialista. Aí você vê no Gênesis capítulo 1. No Gênesis capítulo 1. Não é o diabo, não, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Fica em paz aí, tá? Fica tudo certo. Quando Deus fez as coisas, né? Por exemplo, lá no Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Chamou Deus a parte seca a terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. É só uma coisa aqui, só para curiosidade, aqui no verso 9, aí, verso 9, Gênesis 1, 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca a terra,
e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Vocês já viram, só uma curiosidade aqui, não vou entrar no detalhe, que no outro dia a gente fala sobre isso. Vocês já viram o mapa mundo? Mapa mundo? Já viu? Quem já viu o mapa do mundo? Você já viu o mapa mundo? Você já viu lá a América do Sul, Brasil ali, e a África? Você viu como é que encaixa certinho? Você viu como é que encaixa certinho? Você sabia que, na verdade, era tudo junto mesmo? Sabia que era tudo junto mesmo? Não precisa ficar com medo, não. Isso é provado, foi provado por cientistas que aquilo estava junto mesmo. Tá? Não precisa ficar com medo, não. Você pode olhar no Google lá. É provado cientificamente que há anos atrás estava tudo junto. Tá? E depois os cientistas aí que creem em Deus acreditam que foi depois do dilúvio que começou a separação. Mas outro dia eu não quero mostrar para vocês, entrar em detalhes. Mas Deus, quando Ele fez a terra aqui, ó, Ele fez a parte seca. E Ele chamou a parte seca de terra. Então era uma terra só, era um grupo só. Então, o cientista em 1900, um cientista alemão, que a princípio saiu pesquisando sobre isso, ele foi tido como ninguém deu confiança. A ciência não deu atenção para ele, não. E ele pesquisou profundamente, e a ciência ainda não era tão avançada, não deu crédito ao que ele havia falado. E quando ele tinha mais ou menos 50 anos, ele morreu. Depois, nos anos 60, nos anos 50, anos 60 depois, a ciência evoluiu. E por meio dos equipamentos científicos, cientistas observando a crosta terrestre na América do Sul, na África e os oceanos, eles observaram que realmente tudo que tem nessa crosta, na beirada do Brasil, tem na outra beirada também. O mesmo material, as mesmas algas, as mesmas plantas e tal, e em todas as outras partes que se ajuntavam, tudo que está num está no outro, está num está no outro. E eles chegaram à conclusão de que esse cientista tinha razão. Teve um momento atrás em que a Terra toda estava unida, todos os continentes eram um só. Isso é chamado de Pangeia. Pangeia é tudo junto, a Terra, um grupo só, um agrupamento só. Então isso não precisa ficar com medo de falar, nossa, parece que encaixa. Não precisa ficar com medo de falar, não. Encaixou mesmo, esteve junto mesmo, alguns anos atrás. Glória a Deus, aleluia. E os cientistas que creem em Deus acreditam que foi por causa do dilúvio, depois que houve a separação, por causa das placas tectônicas que tem embaixo dos oceanos que se moveram e foi rachando e tal e tal. Um outro dia só para essa curiosidade aí, que é importante a gente saber, que a gente fica pensando, né? Às vezes fica com medo. Mas parece que encaixa. Teve uma época que a gente já olhou lá na geografia, nós parece que encaixa. Não, encaixa mesmo. Teve encaixado, sim. Você fica com medo de falar, não, pode ter certeza. Você pode procurar no Google lá, que está lá, cientista. Não se fala muito nisso, porque isso vai dar margem para a teoria do criacionismo, que é a teoria nossa, que Deus fez a porção seca. Deus não fez os continentes separados, não. Deus fez a porção de terra, uma porção só. Chamou a parte seca terra, uma porção só. Amém? Aleluia, glória a Deus. E então você vê que quando você olha no capítulo 1 do Gênesis, verso 10, ó, chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Olha que coisa linda. Olha o verso 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Imagina bem, Deus que Ele é, olha aqui em mim, Deus que é perfeito, poderoso, né? Quando você faz lá seu bolo, faz um salgado lá, você fala, que delícia, ficou muito bom. Agora você imagina Deus, o próprio Deus fazer e Deus falar assim, ó, muito bom. Então é porque ficou especial mesmo. Então, quando você olha também lá no verso 17, no verso 16, Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas,
E viu Deus que isso era bom. Olha que coisa linda. Deus viu que isso era bom. Olha o verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aí quando você olha mais para frente um pouquinho, no verso 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Coisa linda, né, irmão? Amém? Aleluia? Aí, meu querido, Deus fez tudo e Deus viu que era muito bom. Tudo que Deus fez era bom. Olha o verso 31, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo que tinha feito. Olha agora, ó. Não era que era bom, não. E era o quê? Muito bom. Olha bem, então Deus fez, era muito bom. Então quando Deus fez nós, fez a gente era muito bom. Mas era bom, sabia? Vamos dizer assim, né? Claro que a gente não estava lá. Mas o ser humano era bom. Bom mesmo. Bom de verdade. Olha, aqui os animais, eles não eram carnívoros. Eram herbívoros. E nós também. Os animais, não tinha leão matando nada, ninguém não. Não tinha ninguém matando ninguém não. Tudo em paz, coisa boa. Você sabe que isso vai acontecer no futuro ainda? Mas já está escrito no Apocalipse. Que nós vamos viver em paz com todo mundo. Não vai ter briga mais. Ninguém vai brigar com ninguém mais. Irmãzinha com irmãzinho, irmão com irmão, pai com filho, ninguém vai ter briga mais. Acabou a briga, vai chegar um dia que não tem mais briga. Não vai ter raiva, não vai ter ódio. Olha que benção. O que tem no nosso coração de tristeza, aborrecimento, chateação, não vai ter mais. Mas você sabe que aqui nesse momento, quando Deus criou o homem, não tinha isso? Mas quando Deus deu liberdade para o homem, né, a pessoa fala assim, mas como que surgiu o mal? Como que surgiu o mal? Irmão, Deus não criou o mal. Eu sei que tem um texto de Isaías, eu crio o bem e faço o mal. Lá você tem que prestar atenção no contexto. Se eu for lá explicar, eu vou ficar 40 minutos, não vou lá. Tem que prestar atenção no contexto. Deus não cria o mal. Deus permite a consequência da atitude errada. Então ele falou lá em Isaías 45, ou Isaías 40, que fala que Deus cria o mal. Se você pegar o contexto, Deus permite que a pessoa tenha como consequência da atitude errada dela uma coisa ruim. Se ela não pode fazer uma coisa errada e ter como consequência uma coisa boa. Se a pessoa desobedece a Deus, aí Deus fala, então eu crio a tragédia, eu crio o mal. Ele cria a consequência por causa da atitude errada, aquele mal Deus permitiu. E ali Isaías fala, no termo lá fala que ele criou, não é Deus que criou na verdade. Na verdade a palavra ali não é criou no sentido de pegar do nada. Deus permite por conta da consequência da atitude errada que a gente tomou. Então, por exemplo, Deus não criou o mal, mas Deus criou a possibilidade por causa do livre-arbítrio. Então nós estamos aqui, por exemplo, sentado aqui, participando aqui, ouvindo a palavra. Vou perguntar para você, e você vai dizer para mim. Existe a possibilidade de alguém sair aqui, ir lá fora e chutar um carro lá e brigar com alguém na rua? Eu estou perguntando, existe possibilidade, sim ou não? Existe possibilidade. Aí eu pergunto, você vai fazer isso lá? Você não vai. Mas existe a possibilidade ou não? Tem o mezanino lá em cima. Eu vou perguntar, existe a possibilidade de alguém chegar lá e dar um pulo lá de cima para aqui embaixo? Existe ou não?
Mas você vai subir lá e pular? Mas existe a possibilidade? Então, quando Deus criou, Deus deixou a possibilidade, que faz parte da liberdade de escolha sua. Então, quando o homem, por exemplo, desobedeceu a Deus e recebeu a punição do pecado dentro dele, Deus deixou para ele decidir. Se você fizer isso, vai dar nisso. Se você não fizer, vai ser bênção. Se Deus não tivesse dado liberdade, o livre-arbítrio, não teria acontecido isso. Aí você fala assim, mas então por que Deus deu o livre-arbítrio? É porque Ele quis, Ele não pode? E Ele quis. Mas então não foi legal, não. Então, mas se Deus não desse liberdade, Ele teria feito a gente como robozinho. A gente só ia fazer tudo que agrada a Ele. Tudo que agrada a Ele, a gente ia fazer, não ia fazer nada de errado. Ele poderia ter feito assim. E não teria esse problema que tem. Mas Ele quis fazer o homem à imagem e semelhança dele. E uma coisa que Deus tem é o livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Ele faz o que lhe apraz. E agindo Deus, quem impedirá? Entendeu? Então Ele colocou isso em nós também, liberdade. Você entende o que Deus fez? Deus quis assim, eu quero fazer assim. E você vai me amar, Deus dizendo, vamos pensar assim, né? Porque você quer me amar. Não porque eu te obrigo a me amar. Não é legal isso, por um lado? Seu filho vai amar você por quem você é, não porque você obriga ele a te amar. Imagina bem seu filho fazendo tudo que você quer, tudo que você gosta, mas porque ele tem interesse naquilo que você dá para ele. É ruim, hein? Você dá 10 contos para ele, de 2 em 2 dias, aí ele faz tudo que você quer. Aí a turma fala, nossa, seu filho é obediente, limpa a casa, faz comida, ajuda você. Você fala, meu filho é obediente mesmo. E todo mundo fica até com inveja, assim. Mas no fundo é isso que você quer? Que seu filho faça tudo isso por você, sua filha, mas porque por interesse você queria que ele fizesse com alegria, livre e espontaneamente. É isso que Deus fez. Deus quer que a gente o sirva de todo o coração, livre e espontaneamente. Que a gente escolha Ele. Então Deus colocou a bênção e a maldição, e Ele fala em Deuteronômio, escolhe, pois, a bênção para que você viva. Então Deus quer que a gente escolha. E quando então o homem escolheu a desobediência, o pecado entrou. Irmão, a gente não tem noção do estrago, a gente pode até falar algumas coisas, o estrago que fez o pecado no ser humano. O pecado estragou nós. Sair fora de Deus é um atraso de vida. Dentro da igreja, nós aqui, dentro da igreja, tem briga dentro da igreja. Irmão com irmão, irmã com irmã, dentro da igreja. Que já aceitou Jesus, que já entregou a vida para Jesus. Você imagina bem? Não, para um pouco e pensa, mas não é possível, pastor. Pois é, tem. Dentro da igreja. No altar, às vezes, tem briga. Você quer saber? Não, para um pouco e pensa, mas não é possível, pastor. Tem 30 anos de igreja, 20 anos. Pois é, tem briga. Aí eu falo para você, que natureza é essa, carnal, que está na gente, que já entregou a vida para Jesus, toma a ceia e na briga. Para aí você vê o negócio do pecado, que não é brincadeira. Canta, o Severino canta e briga. Eu canto, e brigo. Eu estou falando para você, irmão. A natureza do homem é terrível. O Severino canta aqui, ele é santo. Não é não, irmão. É santo pela fé. É pela fé, é humano. É humano. Então aí eu falo para você, olha bem, quando o homem desobedeceu, o pecado entrou e o homem ficou. Por que lá no Gênesis capítulo 6 veio o dilúvio? Eu não vou entrar no mérito da coisa, mas olha Gênesis capítulo 6, no versículo 5 para você ver. No Gênesis capítulo 6, verso 5. Abre para você ler comigo aí. Gênesis 6, verso 5. Olha o que está escrito, Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Olha aí, vou repetir o verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Aí depois fala, arrependeu-se o Senhor. Se arrependeu não é o arrependimento que nós temos, não, pesou no coração. A palavra no hebraico e no grego, tá? Aqui quando Deus não arrepende igual a gente, não. Que eu errei, vou fazer de novo, não. Pesou no coração de Deus. Deus sentiu, puxa vida, hein? Que estrago. O homem está completamente atrapalhado. Aí, Deus vai mandar o dilúvio sobre a terra. Vai mandar o dilúvio. Mas no verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Alguém ali está lutando contra, de uma certa forma, está buscando a Deus e vencendo as tentações. Mas não significa que ele venceu, porque na frente depois ele caiu também, o Noé. Todos nós erramos, falhamos. Não há homem que seja justo e não peque. Então, meu irmão, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, ligo literalmente o bem. Não é brincadeira não, irmão. A maldade é terrível. A maldade entrou no coração do homem. Quando Paulo diz, no Romanos capítulo 7, que nós lemos, no Romanos capítulo 7, quando Paulo diz assim, quando em Romanos capítulo 7, que Deus colocou leis, Deus colocou lei para que eu pudesse obedecer aquela lei. Aí ele fala que quando Deus colocou a lei, no verso 7, Romanos 7, 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O homem estava largado, irmão, fazendo aquilo que estava no seu coração, e o seu coração é mau. Então estava tudo errado. Se largar o homem solto, vai dar zebra. Se largar um homem solto, dá zebra. Eu digo, quando eu falo o macho e a fêmea. Se largar a gente solto, só misericórdia. Porque a gente vai fazer aquilo que dá na cabeça. E o que dá na cabeça, até certo ponto é bom, depois vai virar uma confusão danada. A imaginação do coração do homem é má. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então, quando vem um mandamento, por exemplo, se não é para fazer isso, aí você fica firme, mas passa um pouco, vem vontade de fazer aquilo que não é para fazer. Se você colocar aqui 10 cestas aqui e falar para as crianças assim, está vendo essas cestas amarelas? Vocês podem mexer em qualquer uma delas. Se você colocar uma cesta azul no canto e falar assim, ninguém mexe na cesta azul, o que você acha que acontece? Um ou outro vai falar, não é para mexer lá, mas vai ter alguém que vai mexer. E vai falar assim, não, eu mexi, não aconteceu nada. Aí todo mundo vai mexer. Não foi isso que Eva fez? Eu comi, Adão, e estou aqui inteira, não aconteceu nada. Eu comi, eu desobedeci a Deus, não aconteceu nada. Aí o Adão comeu também. Aí deu zebra. Então, meu amado, a imaginação do coração do homem é terrível. Todos nós que estamos aqui, temos uma luta interior dentro de nós, que é a luta da carne. Se a gente viver na carne, a carne vai favorecer a coisa errada. Você já viu, por exemplo, assim na sua casa lá, você está lá limpando a casa. Você está limpando, a mulher está limpando a sua casa, limpinho lá. Aí, seu marido ou uma criança entra assim e suja. Na hora, você fala, não, pastor, eu não xingo não. O pensamento ruim vem, mas aí você controla e fala, filho,
As mais santas, filho, você sujou de novo, sai lá, a mamãe está limpando. Mas isso aqui é um relaxar, assim, filha, mas por dentro está assim, ai meu pai, ajuda eu, tenha misericórdia. Entendeu? Porque lá, se deixar por conta, já falei para você, menino, para não entrar aqui. Aí, lavou, comeu, deixou o prato em cima da mesa. Não fala, mas outra vez, será que não pode colocar o prato na pia? Não fala, mas lá dentro. Você entendeu? Nossa, a televisão está ligada de novo. Nossa, mas, sabe? Nossa, olha como é que ele mastiga. Ai, meu Deus. Não posso falar para ele, vou sair de perto. Olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ele mastiga. Então, no fundo, a gente tenta controlar. Porque a gente está no espírito, né? Nós andamos no espírito. Mas a carne dá umas cutucadas. Mexe com você para você ver, a primeira reação sua é de raiva. Os mais de oração vai aquietar o coração e depois vai acalmar. E vai dar a volta por cima. Mas o que aparece primeiro é a carne. Normalmente o que aparece primeiro é a atitude carnal nossa. Então Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele fala assim, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu sei que não pode fazer, aí que dá vontade de fazer. Então a lei, que era uma coisa boa, se tornou ruim. Não é que a lei tornou ruim. É que a lei está mostrando onde está o erro, onde está a coisa errada. Mas a lei não te dá condições de você vencer aquela tentação. Mostrar para você assim, ó, não pode fazer isso. Tudo bem, eu sei que eu não posso. Mas não significa que eu não estou com vontade de fazer. Eu sei que não posso e eu não vou fazer. Mas não significa que eu não estou com vontade de fazer. Mas eu não vou fazer porque eu sei que não pode. Mas não significa que eu não estou com vontade de fazer. Mas por que eu não faço? Porque por N razões. Mas se for dado uma oportunidade no momento X, talvez a carne faça. Porque nós somos terríveis. No fundo. Só a misericórdia de Deus. Então Paulo está vivendo isso. Aí ele fala, mas como é que eu vou viver? Eu sei da lei de Moisés, eu sei. Como que eu vou fazer? Aí depois que ele entrega a vida para Cristo, aí ele vai falar. Peraí, agora descobri uma solução aqui. O que você descobriu, Paulo? Eu descobri que eu não tenho condições de sair dessa situação. No verso Romanos 7, 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu vou fazer? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele fala, Jesus trouxe uma provisão para mim agora. Jesus trouxe um jeito em que se eu me fortificar, me fortalecer, eu vou vencer a minha carne agora. Aí ele fala no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Se você conseguir viver de acordo com o Espírito, você é um campeão, um vencedor. Eu sou um vencedor. Mas a carne está ali, sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali. Aquele negócio ruim sempre vai estar do seu lado. Sempre vai estar instigando você. Irmão, às vezes eu fico assim, eu não estou julgando, nem condenando, mas eu fico assim, irmão, presta atenção. Nós estamos na igreja, tem crente que tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Aí faz um aniversário, por exemplo. Eu sei que talvez tenha um irmão ou outro aqui que fez isso, mas não estou falando por irmão. Mas se estiver falando também, que o irmão receba aí e resolve isso na sua vida também. Vai buscar em Deus uma vitória em cima disso aí que eu vou falar. A pessoa posta lá no Face, posta lá no meu aniversário, e põe uma música do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico assim, meu Deus. E posta a pessoa lá, hoje é meu aniversário e tal, e no fundo tocando uma música do mundo, cara. Eu falo, rapaz, que isso? Como é que pode um negócio desse? Será que não tem nem para disfarçar uma música da igreja? Será que não tem? Aí você vê, então, o coração está onde? O coração, irmão, a imaginação do coração está lá no Luan, está na Anitta, está não sei quem lá, não sei lá quem lá, que lá no fundo está lá, irmão. No fundo, está lá. Às vezes está no carro, liga o rádio, está lá quietinho assim, ó, escutando lá
Aí passou perto do irmão, tuf, já muda na hora, o Bluetooth. Tuf. Rapaz, o coração do ser humano, eu estou mostrando um ponto, eu não estou dizendo que não existe outros pontos. Tem pessoas também que, igual eu falei aqui, a pessoa não fala mal, mas pensa mal. Está no mesmo pacote. A pessoa não xinga, mas xingou na cabeça. Não fala palavrão, mas deu vontade de falar. Então a carne está ali. Glória a Deus que você está vencendo. Nós estamos vencendo, estamos lutando. Já é um ponto para nós. Mas a carne, ela é terrível, irmão. Ela está grudada ali, ó. Ela está grudada. É igual café com leite. É igual café com leite, está ali, ó. Está os dois juntos. Quem vai vencer, sabe? Você põe certinho lá, café com leite no meio certinho. A dose, café com leite. Se tivesse aqui café com leite, eu ia fazer aqui para vocês verem. Foi boa essa aqui que veio na minha mente agora. Imagina que o café, tadinho, o pretinho sempre leva tinta. Imagina que o pretinho é o ruim. Alguém vai pegar aí, ó, tá vendo? É preconceito. Vamos colocar o pretinho. Tadinho do pretinho. Vai o pretinho de novo. Aí você põe o leitinho. Você põe exatamente na medida. Então está pareado. Quem vai ser mais do que o outro? Aquele que você colocar mais. Aquele que tiver mais. Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais de leite, vai clarear mais. Se você colocar mais café, vai escurecer mais. Aquele que você der mais mantimento aqui dentro, é o que vai sobressair. Se você é uma pessoa que alimenta a sua mente com filmes ruins, com pornografia, com aqueles filmes violentos, com aquelas séries lá, que fica trazendo imaginação, que não sei o quê, aí a sua carne se fortalece e cresce. Aí você vem no culto, o pastor fala, você acha legal, bonito, mas você não tem vitória ainda, porque a sua carne, o lado carnal, o seu está forte. Você alimenta mais a carne do que o espírito. Se você olhar em Gálatas, no capítulo 5, olha lá comigo para você, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, abre comigo. Gálatas 5. Está na mão, sim ou não? Olha o versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Ó. Digo, porém, olha aí, ó, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, se você olhar no verso 16, olha aí, Gálatas 5,16, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Então, olha comigo agora. Esse verso 16 está falando para a gente andar no Espírito. Se você olhar no verso 25, olha o 25, o que está escrito? O que está escrito? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então presta atenção. Quando você entregou sua vida para Jesus,
Você que estava morto, eu que estava morto nos meus pecados, eu passei a ter vida com Deus. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nasci do Espírito. Meu espírito nasceu de novo. Você lembra de Nicodemos? No Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos chegou de noite para Jesus e falou assim: mestre, bem sabemos que o Senhor é de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Sabe o que Jesus falou para ele? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Aí ele falou para o Senhor assim: mas como pode um homem ser velho nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e voltar a nascer? Ele falou assim: não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Então, quando a gente entregou a vida para Jesus, nós nascemos espiritualmente. Então, eu estou vivo espiritualmente falando. Ei, eu estou vivo, você está vivo espiritualmente para Deus. Então, quando eu li para você Gálatas, capítulo 5, verso 25, se eu estou vivendo no Espírito, porque eu estava morto no Espírito. Eu estava morto no Espírito. Ele está falando, se eu estou vivendo no Espírito, então eu também devo andar no Espírito. Não é andar na carne, é andar no Espírito. Por que eu tenho que andar no Espírito? Porque eu estou vivo no Espírito. Você não nasceu de novo? Você não está vivo espiritualmente? Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se eu andar no Espírito, aí você vai observar um dos atributos de Deus comunicáveis, que nós já falamos do amor, esse atributo de Deus, a bondade. A bondade. O atributo está diretamente ligado ao atributo do amor. A bondade de Deus também implica em realidade de tudo o que Ele faz. O que Deus faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Então a gente é uma pessoa, a bondade Deus passou para nós também. A misericórdia Deus passou para nós também. Então, na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como a benevolência, a benignidade, a longanimidade. Através do capítulo 5 da Epístola dos Gálatas, que nós acabamos de ler, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos através do fruto gerado pelo Espírito Santo. Então, muitos dos atributos de Deus é passado para nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem amor, tem bondade, tem domínio próprio. Olha aqui, olha, Jesus foi levado para o deserto. E Jesus foi levado para o deserto e ficou 40 dias sem comer. Eu pergunto para você que está me ouvindo aqui, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E Jesus, depois de 40 dias, teve fome. Irmão, uma coisa que mexe com a gente, duas coisas fortes que mexem com a gente, é dinheiro no bolso, ou sem dinheiro, a pessoa fica doida. A gente fica doido quando tem 100 conto no bolso, 2 dias já acaba. Sabe o que faz? Tem gente que fica doido porque não tem dinheiro. Tem gente que fica doido porque não tem dinheiro e fica doido quando tem. Eu preciso de dinheiro, quando entra, acaba. Quando não tem, fica louco para ter. Não tem domínio próprio. Domínio próprio é um atributo do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Cartão de débito, cartão de crédito. Tem homem que você dá o cartão na mão dele, já era, ele vai arrebenta com a vida da mulher. Tem mulher, esse homem dá o cartão na mão dela, Deus, acabou, zero a conta. Fica negativo. Tem mulher que você tem que falar para ela assim, ela olha no banco e fala assim, nossa, bem, tem dinheiro, talvez eu estou vendo lá, 2.000 lá. Você fala para ela assim, não, bem, é negativo, é negativo, mas tem, né?
Mas é negativo. Estou vendo que tem, mas está negativo. Vai gastar, não tem o que gastar mais. Mas os irmãos e as irmãs aqui têm domínio próprio nessa área, amém ou não? Tem ou não? Olha bem, quando Caim foi matar Abel, antes dele matar o Abel, ele teve o que de Abel? Abel fez uma oferta para Deus e Caim também fez uma oferta para Deus. Deus atentou para a oferta de Abel. Num momento, primeiro, não atentou para a oferta de Caim. O que Caim ficou com em relação a Abel? Inveja, com raiva. Ficou com raiva. Ficou com raiva, irmão. O irmãozinho ficou com raiva do outro. Você acredita que o irmãozinho ficou com raiva do outro? Mas com raiva, a ponto de querer matar o outro. Como é que pode, hein? Mas o que Deus disse para ele antes dele matar? Deus falou para ele assim: Caim, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha, aí Deus falou para ele assim, ó, abre comigo lá Gênesis capítulo 4. Deus falou para ele assim: o pecado está aí, pertinho de você, mas você pode dominá-lo. Olha aí, Gênesis capítulo 4. Deus disse para ele, Gênesis capítulo 4, verso 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Olha o que está escrito. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha agora o verso 7. Ó. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, olha o que Deus falou: o pecado está à sua porta, querendo dominar você, mas você deve dominar ele. É isso que está escrito aí, sim ou não? É isso, irmão, que está escrito. Ó, se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado está na porta, querendo conquistar-te. Mas sobre ele, você deve dominar. Não é isso que está escrito aí, sim ou não? Ó, então, peraí, ei. Então Deus está dizendo para ele: você está irado, está nervosinho, está aborrecido com teu irmão, está chateado. E o pecado está querendo te pegar agora porque você está irado. Mas Deus está falando para Caim: você tem condições de dominar isso. Irmão, eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela também dá capacidade para a gente dominar e a gente vencer a tentação e não cair no pecado. Graça é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mas a graça de Deus também nos fortalece e nos capacita a vencer as tentações e não cair no pecado. Ele falou para Caim: o pecado está na porta, o pecado está querendo pegar você, mas você deve dominar, você pode dominar esse pecado. Eu falo para você que está me ouvindo aqui, ó, por mais nervosinho que você está aí, por mais aborrecido que você está aí, por mais chateado que você está aí, você está com vontade de fazer 1001 coisas. Mas Deus está dizendo para você: você tem condição de dominar isso. Amém ou não? Você tem condição de dominar isso. Se a gente olhar na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 12. Você sabe que infelizmente Caim não dominou, né? Caim foi dominado pelo pecado. E depois, meu irmão, as consequências vêm. Depois que você xingou, depois que você jogou a panela na cara do fulano. Já viu aqueles videozinhos que aparecem às vezes lá, que a mulher manda o marido embora? Vai embora, não sei o quê. Aí ele está saindo assim, a outra mulher fala: então vem para cá. Ela fala: vem, volta para casa. Quem já viu o vídeo desse jeito? Falei: meu Deus do céu, que coisa chata. A mulher não quer saber do você. E põe a mala dele assim para fora, ele pega a mala, a vizinha. Eu acho que ele faz montagem. A vizinha fala assim: ah, ela não quer ele, então pode vir para cá. Então, e junta nele para trazer. Ela vai atrás dele: sai do meu marido, leva ele para dentro, marido, dentro para dentro. Ô, bem, mas você acabou de jogar eu para fora? Ô, meu pai, ser humano é complicado, viu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nossa, você não vai pôr seu marido para fora, não, irmã. Fica tranquilo, não tem ninguém querendo ele também, não.
Ah, se eu descobrir. Sai todo mal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que o quê? Pensa estar em pé. O que tem que fazer? Cuide para que não caia. E você está falando para cuidar para que não cair, então é possível você cuidar e não cair. Ué. Cuide para que não caia. Então, se eu estou em pé, ele está falando, cuide para você não cair. Então, eu vou cuidar para não cair. Ele está dizendo, tem jeito, cuide para não cair. Se você se cuidar, você não cai. Agora, se não cuidar, cai. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, eu estou em pé, então tem que tomar cuidado para não cair. Vou cuidar para não cair. Aí ele fala no outro versículo, não vos sobreveio tentação, senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ei, então, pastor, estou aguentando mais, eu não vou, então, mas aí, ele está falando que a tentação que você está sofrendo não é o diabo. Não é o diabo, essa tentação é carnal, é a carne. É dentro de você que está querendo fazer a coisa errada. Não é o diabo, não. O diabo, ele está se aproveitando de uma coisa que você tem dentro de você. Então, criou uma situação lá fora para instigar a vontade de você andar na carne. A vontade é sua, mas a coisa está lá fora. Não foi ele que fez a vontade, não. A vontade já está dentro da gente. O Senhor Jesus falou que é do coração do homem que procede as coisas erradas. Os enganos, a prostituição, a mentira, tudo que não presta está dentro do nosso coração. É o lado carnal nosso. Está dentro da gente. É o que eu falei para vocês. Deus disse, a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, agora vou me fortalecer no Espírito. Eu vou viver no Espírito, não só viver, vou andar no Espírito. Para não cumprir o desejo da carne. Porque a gente ser bondoso, não é fácil ser bondoso não, irmão. Ser bom para os outros. Tem hora que o irmãozinho é bom daqui, bom dali. Tem hora que o irmãozinho às vezes pensa ou fala assim, às vezes não fala, mas pensa. Estou cansado de ser bom. Você paiaste mais ninguém, não. Essa frase vem, não vou ser paiaste mais ninguém, não. Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Então o crente está cheio no nosso meio. Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Ai, cansei. Ai, Deus que me perdoe. Não aguentei. Esse é o nosso meio, está cheio disso. Não aguentei. Irmão, ninguém é só Jesus mesmo. A Bíblia manda a gente amar o inimigo. Não estão amando nem o irmão na igreja. Briga com o irmão dentro da igreja. Nem o irmão dentro da igreja está amando o irmão. Nem amando o irmão na igreja. Mas não o inimigo. E Jesus falou para amar o inimigo. Não é o irmão, não. O irmão já faz parte. É para amar o inimigo. O cara é inimigo declarado seu, fala mal do você, não gosta do você, posta coisa ruim do você. É para você amar ele. Não é o irmão que às vezes errou um negocinho ali, errou uma coisinha ali, não. Não é o irmão, não. É o inimigo. Você não está conseguindo amar nem a irmãzinha do grupo de louvor, nem o irmãozinho do grupo de louvor, nem o irmãozinho do som lá, nem o porteiro. Não está conseguindo amar o irmão. É dureza, irmão. O coração nosso é só misericórdia de Deus. Por isso que Paulo falou, miserável homem que eu sou. Quem me vai me livrar disso? Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor perdoou eu. O Senhor salvou eu, não por mérito. Eu não mereço nada. Não valo nada. Mas o Senhor me amou de tal maneira que morreu na cruz por mim. Isso é graça. Ele fez isso por nós. Nós não merecemos nada. Ninguém merece nada, não. Duvido você passar o dia inteiro bonzinho com todo mundo. Você pode ficar bonzinho se você trancar dentro da sua casa lá, fechar as portas e não falar com ninguém. Mesmo assim, não vai passar uns pensamentos ruins lá ainda. Não vem conversa, não. Mesmo assim vai passar pensamento ruim. Porque está em nós, está arraigado em nós. Está dentro da gente. É o café com leite ali, está lá. Está ali, O leite sobressai, mas está lá o outro, coisa ruim também. Está lá, só não sobressaiu, mas está lá. O que Jesus falou para os discípulos em Mateus 26? Vigiai e orai.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito está pronto, irmão. Você conseguir vigiar todo dia, toda hora, toda palavra, todo pensamento, mas você não vai conseguir vigiar toda hora, todo momento, em todo tempo, com todo mundo. Não tem jeito. Basta falar uma coisinha para você na portaria ali, já era, acabou, irmão. Fica aborrecidinho, vai embora aborrecido, chateado. Obrigado. Basta o irmão ligar para você lá falar um negócio. Basta você ver o seu nome ali. Ela falou bem de todo mundo. O pastor falou de todo mundo, falou meu nome. Pronto, a seta já vem uma seta. O pastor falou de todo mundo, falou meu nome. E eu que fiz tanta coisa. Então não adianta, a gente é falho. O ser humano é falho. Então Paulo falou, miserável homem que eu sou, quem que vai me livrar disso? Mas nós podemos dizer, graças ao Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor tem paciência com a gente. Amém? Deus tem paciência com a gente. Imagina se Deus agisse com a gente do jeito que a gente age com os outros. Não pensa para você ver. Toda vez que errar contra a gente fica, às vezes perdoa um dia, depois volta de novo, fica relembrando coisa do passado. Deus falou, Deus disse lá, que quando Ele perdoa a gente, dos seus pecados não me lembro mais. Perdoarei os seus pecados e deles não me lembrarei mais. Coisa linda, nosso Deus, hein? Perdoa os nossos pecados e deles não se lembra mais. Sabe uma coisa que Deus, então, não é capaz de fazer? Lembrar de pecado que foi confessado de verdade e que foi perdoado. Deus não se lembra mais. E olha que Deus é onisciente, onipresente, mas pecado perdoado, de verdade, Deus não se lembra mais. Mas a gente lembra, né? A gente lembra, mas Deus não se lembra mais. Esse é o nosso Deus, amém? Aleluia? Então, em Romanos capítulo 5 está escrito também que, vamos terminando aqui agora, fechando aqui, Romanos capítulo 5, no verso 5, Romanos 5, verso 5, existe esperança para nós, viu? A esperança nossa é no Senhor Jesus, é no Espírito Santo. A esperança nossa é no perdão dos pecados, é na benevolência do Senhor. Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, aleluia? Existe o amor de Deus ali dentro do nosso coração. Existem momentos que homens da Bíblia homens na Bíblia vão fazer coisas que a gente vai ficar assim, rapaz, como que ele fez isso? Como que ele tem um coração voltado tanto assim para Deus? Como que pode? Como que pode um homem fazer um negócio desse? Quando Davi, por exemplo, Davi e os seus homens perdeu a cidade onde Davi morava, foi atacada. Davi não estava presente com seus homens e os inimigos atacaram a cidade, levaram as mulheres dos homens, levaram a família, destruiu a cidade. Quando Davi chegou com seus homens naquela cidade, os seus próprios homens queriam matar Davi culparam Davi pela desgraça que aconteceu ali. Mas a Bíblia fala assim, que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E Davi foi orar a Deus. Como é que pode, irmão? Isso que eu falo para você, um coração desse. O cara perdeu a família, perdeu a cidade, perdeu os bens, seus amigos, por quem ele fez tanto, porque ele fez tudo, dedicou toda a sua vida, querendo matar ele. É para um cara desse entrar numa caverna, entrar numa depressão, entrar numa tristeza, virar as costas para Deus, não querer saber mais da vida com Deus. Mas a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Em meio a esse caos, a Bíblia fala que Davi vai orar ao Senhor. E a Bíblia fala, e Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele consegue superar esses sentimentos todos de tristeza, de raiva, de ódio, de malignidade, porque ele se fortalece em Deus. Quando a gente está com Deus no Espírito, a gente fica forte para praticar a bondade. Aí outra coisa, ele vai orar a Deus, só que ele vai perguntar para Deus se ele deve ir buscar a família dele, dos seus homens. Ele vai orar, Deus, eu devo ir, o Senhor vai estar comigo. E Deus fala, pode ir. E você vai ter vitória e vai trazer tudo de volta.
E ele vai para a batalha, e ele conquista tudo de volta, e traz. E ele traz e reparte com todo mundo das outras cidades, os despojos da batalha que Deus deu vitória para ele. Então Davi tinha um coração muito bom. Não era perfeito também, teve suas fraquezas, suas falhas, mas é um momento assim que tudo mostra que você tem que fazer errado, tudo está dando errado, mas ele vai fazer uma coisa boa. Como José do Egito, quando seus irmãos jogam ele na cisterna, aquele menino ali tem tudo para ficar com ódio, com raiva da vida, de Deus. Que futuro desgraçado que é esse? Que os meus irmãos fizeram comigo? Ele é vendido como escravo, vai longe, não tem como. E a Bíblia fala que lá onde ele está, trabalhando na casa onde ele trabalha, Deus abençoa o Potifar. E o próprio Potifar, o dono lá, o seu patrão, a quem ele trabalha, a quem ele serve, o próprio patrão dele, que tem ele como escravo, ele trabalha para aquele patrão, o patrão reconhece que aquele menino tem algo especial, porque o patrão está prosperando e atribui a essa prosperidade a vida, a conduta do menino com Deus. Ele fala assim, é como se o patrão fala, eu estou prosperando aqui no Egito por causa desse menino. Esse menino tem Deus na vida dele. Então José está ali e Deus está com ele, abençoando em tudo que ele faz. Por quê? Porque de uma maneira assim, que Deus trabalhou no coração dele, ele conseguiu vencer essa maldade. Por um tempo ele consegue vencer essa maldade, para praticar a bondade em meio a tanta adversidade, a tanta contrariedade, a tanto motivo que ele tinha de dizer, não quero saber mais, vou viver uma vida na pinga, na cachaça, na bagunça, não, ele vai viver uma vida com Deus, na benignidade, na bondade. Amém? Bondade é você fazer para o outro uma coisa legal que agrada o coração de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Só Deus para fazer isso no nosso coração. A gente não tem condição. Que nós possamos continuar a buscar o Espírito de Deus na nossa vida, nos fortalecer no Senhor, para deixar esse fruto do Espírito manifestar na nossa vida. O amor, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, o domínio próprio. Não é fácil não, mas ele está dentro da gente. Como está o café com leite, o mal está ali, mas o bem também está ali. E o nosso Deus é maior. Na carta de João está escrito, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus é maior na sua vida, minha irmã. Deus é maior na nossa vida. Dobre o seu joelho onde você estiver aí, uma hora lá, na sua casa, lá, ora a Deus, busque em Deus, para Deus tirar essa coisa ruim do coração, esse negócio que está querendo fazer a gente fazer atitude errada, esse transtorno, porque, não vou orar não, até esse negócio, não vou orar nada não, porque isso aí já não é de Deus mesmo, você não orar mesmo, porque se você for orar, se você for buscar, você vai acordar, vai levantar diferente na oração. Eu não vou orar não, porque se eu for orar, que não sei o quê, mas se você dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou com ódio, eu estou com raiva, não estou aguentando mais e tal, você vai orando, daqui a pouco seu coração fica puro, limpo, você levanta diferente e fala, Senhor, não tem jeito, o Senhor quebrantou meu coração de novo. Vamos ficar em pé.